Empate 1-1 entre Grêmio e Bragantino. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Um empate que fica com quase que um gosto de derrota, né? O jogo foi muito pegado. O primeiro tempo do Grêmio foi ruim. Porém, no segundo tempo, com as mexidas do Mano, principalmente a entrada do Monsalve e do Amuso, o Grêmio melhorou bastante e foi amplamente superior ao Bragantino. Foi um primeiro tempo equilibrado, onde o Bragantino teve mais a bola, só que também não produziu muita coisa. Já no segundo tempo, depois dessas mexidas, quando entra o Monsalvo e o Amuso, é ali que tem o maior domínio de qualquer equipe durante o jogo. O Grêmio consegue pressionar, ainda mais depois da entrada do Arezzo. O Grêmio finaliza na trave, cria oportunidades. O Cleiton faz defesas difíceis, como numa cobrança de falta do Bright White, muito bem batida por sinal. O Grêmio encontra um gol na reta final da partida com o Amuso, uma bela jogada depois de um grande passe do Bright White, quando ele já estava caindo muito por esse lado direito. Vale destacar já, né, um pivô muito bem feito do Arezzo, o Bright White um grande passe, e o Amuso, cortando da esquerda para o meio, característica dele, finaliza no cantinho, faz um golaço. E aí, o que pega? Logo depois, na saída de jogo, vem um lançamento longo, o domínio do Eric Ramírez, muito bom jogador, inclusive, ex-Bahia, ex-Basel, né, da Suíça. Dá o passe para o Peter e o Peter chega chapando no cantinho para empatar o jogo. É um resultado assim que a gente vai passar aqui detalhadamente ah, pelos destaques da partida, estatísticas, uma análise bem completa, tá bom? Mas que é um resultado que, assim, o mais natural com um tropeço é sempre cair na conta do técnico. Só que nesse tipo de jogo, as coisas que a gente pode criticar em relação ao Mano é talvez algumas opções no time titular, algumas mexidas, e a postura do Grêmio sempre ser muito defensiva, né? Com Quinteiros eram sempre jogos com muitos gols, muito elétricos, o Grêmio fazia 2, 3 gols por jogo, tomava 2, 3 gols por jogo também. Com o Mano, nos últimos 3 jogos, esse foi o primeiro gol que o Grêmio tomou, né? Não foi vazado contra o Santos, não foi vazado contra o Grau e só tomou esse gol do Bragantino. Então o sistema defensivo do Grêmio vem melhorando, tá? Esse é um ponto. Só que a fase ofensiva do Grêmio vem ficando muito fraca também. O que tinha de bom do Quinteiros, que era o ataque, parou de acontecer. O que tinha de ruim, que era a defesa, também parou de acontecer. Então é uma mudança muito drástica. Sendo que a gente ainda tá em maio, a gente não tá nem no meio do ano e o Grêmio mudou completamente o seu perfil de jogo. E aí é difícil de se adaptar mesmo. Aí essa crítica, né, não cai exatamente no Mano. Teria que cair na direção, né? Porque é uma mudança de característica muito drástica. Mostra a falta de convicção do estilo de jogo que quer que o Grêmio apresente. Você vai de um extremo, de um futebol ofensivo, intensidade, marcação, pressão com quinteiros, mas que deixou muitas brechas defensivas, para um outro extremo de um time muito mais defensivo com o Mano. E aí o que pega? A parte mental e desatenção dos jogadores, né? Porque contra o CSA foi pior ainda. O Grêmio estava vencendo já com 36 do segundo tempo. Depois dos 40 toma um empate e nos acréscimos toma a virada. E aqui contra o Bragantino, depois de fazer 1-0, logo em seguida toma um empate. Então assim, a parte defensiva do Grêmio melhorou. Só que esse tipo de gol, na minha visão, é completamente na conta dos jogadores. Não tem o que falar do Mano, não tem o que falar de ninguém. É falta de atenção. Porque logo na saída de jogo, um lançamento longo, e vai parecer que eu tô pegando no pé do Gemerson de novo, mas a grande questão que fez o Peter conseguir finalizar com tanta liberdade foi o Eric Ramírez, depois de um lançamento do meio de campo, na entrada da área, conseguir dominar a bola e virar de frente pro gol, né? E aí ele dá o passe, o Igor chega para compensar. E quem é que estava marcando o Eric Ramírez? Ou deveria? O Gemerson. E o Gemerson estava mais à frente, o Eric Ramírez consegue dominar, e aí depois do passe, o Pita cara a cara não desperdiçou a oportunidade. Então vai cair de novo no Gemerson. Lógico, faltou a pressão no portador da bola quando ele faz o lançamento, mas o grande ponto para esse gol do Bragantino é o Eric Ramírez ter conseguido dominar a bola com tranquilidade. E quem devia estar nele? O Gemerson. Vamos aqui para a análise dos jogadores, começando pelo gol, o Volpe. Cara, eu já vou falar o seguinte sobre o Volpe. Qualquer um que esteja achando que essa fase ruim do Grêmio passe pelo Volpe, não acompanha o Grêmio. Porque assim, o Volpe vai ter falhas, assim como qualquer jogador. Assim como o Bright White vai perder gols em alguns jogos e ele vai atuar mal. Assim como um zagueiro pode ter uma falha pontual, um volante pode ter uma falha pontual.
A gente tem que pegar no pé do jogador, criticar o jogador quando ele falha jogo após jogo, né? Como era o Gemerson até 1, 2 semanas atrás, tá? Porque o Gemerson melhorou, só que ao mesmo tempo ainda não é o ideal. Então, por exemplo, nesse gol do Bragantino que nem eu falei, quem é que tinha que grudar no Eric Ramírez? Era o Gemerson, e ele não grudou. Então, assim, não é uma falha drástica, mas são falhas rotineiramente, jogo após jogo, que acho que todo mundo já percebeu que o Gemerson não é jogador pro Grêmio. Só que o Mano insiste, insiste, insiste. O Quinteiros insistiu e foi demitido. Vamos ver até onde o Mano vai, porque eu já comentei aqui, com o Gemerson titular no time do Grêmio, o Grêmio não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Vai ser no máximo um time que vai pegar uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, se contentar em não ser rebaixado. Tá? Então, assim, tudo parte da mentalidade dos jogadores. E o Gemerson é um cara que pode muito bem estar em um time campeão, assim como em um time rebaixado. Não é um cara que não passa uma personalidade de um time vencedor. Tem alguns jogadores no Grêmio que passam essa mentalidade, na minha visão. O Bright White eu consigo sentir isso. O Christian Oliveira eu consigo sentir isso. O Igor eu consigo. O próprio Volpe passa uma liderança bem bacana pro time. O Gemerson é o último que eu consigo enxergar isso. Tá? Enfim, sobre o Volpe. Vai ter falhas, que nem eu já comentei, ele já teve algumas falhas no Grêmio, só que é um dos caras mais importantes na temporada do Grêmio. Ele faz uma defesa espetacular num cabeceio do Lucas Barbosa, dos 20 goleiros da Série A, no mínimo uns 10, 12 goleiros teriam tomado esse gol. O Volpe vem fazendo grandes jogos com a camisa do Grêmio. Quando ele recebe críticas, é muito de pessoas que não acompanham o Grêmio de verdade e aproveitam da passagem final ruim dele pelo São Paulo para criticar ele. Mas no geral o Volpe é importantíssimo pro Grêmio. Se não fosse ele, a gente poderia talvez estar falando até de uma derrota. Não foi muito exigido, mas quando foi, ele foi bem. E nessa bola do Pita, cara a cara, finaliza bem, não tem muito que criticar o Volpe não. Na linha de defesa, vou começar pelo lado direito, mais uma grande atuação do Igor. No meio de semana contra o Atlético Grau, ele errou muitos cruzamentos. Verdade. Aquele jogo ofensivamente ele foi mal. Dessa vez contra o Bragantino, na parte defensiva espetacular, já vou adiantar, para mim o craque do jogo foi o Igor, inclusive. Ele vem fazendo grandes jogos, defensivamente ele vem sendo um monstro. Nessa ultrapassagem do ponta, do lateral, ele consegue compensar com carrinho, com muita vontade. Do meio para frente ele é comum, tá? Ele não é nenhum cara que é um craque tecnicamente. Só que nessa parte defensiva, nesse comprometimento, nesse esforço, ele sobra. Ele sobra. Para mim, o craque do jogo, jogou um absurdo, o Igor. E no gol do Bragantino, que nem eu falei, não é falha do Igor. O Igor veio para compensar a falha da intensidade na marcação do Gemerson. Que nem eu falei, o lançamento vem pro Eric Ramírez na entrada da área. O Igor tem que vir da direita pro meio. Se ele não vem da direita pro meio, o próprio Eric Ramírez ia fazer o gol. Então ele vem para compensar, para pelo menos adiar um pouquinho a finalização do Bragantino. Acaba que o Pita fica sozinho e faz o gol. Que nem eu falei, é uma falha do Gemerson. O Igor tenta compensar. Quando ele tenta compensar, o Pita fica sozinho. Né? O Bragantino, que na reta final estava com o Pita caindo mais pelas pontas e o Thiago Borba centralizado. E a partir daí o Igor veio compensar e deixou aquele espaço para o Pita. A dupla de zaga, o Gemerson e o Wagner Leonardo, eu achei que durante o jogo, num geral, o Gemerson foi inclusive melhor que o Wagner Leonardo. O Wagner não fez um bom jogo na minha visão. Contra o Atlético Grau eu também não tinha gostado. A bola na trave do Atlético Grau foi uma falha do Wagner, que ele não acompanha a marcação. Teve um lance no jogo que foi um cruzamento, que eu não lembro se foi acho que foi o Guzmán Rodrigues, algum jogador do Bragantino, que na segunda trave sozinho, o Wagner Leonardo faz isso daqui como se estivesse tranquilo, e o cara quase que dentro do gol ia fazer o gol. Deu sorte que ele furou, mas ia ser uma falha absurda do Wagner. Tá? Fora que tecnicamente na saída de jogo é algo que o Grêmio errou o jogo inteiro, cara. E dava pra ver que inclusive o próprio Mano reclamava e com razão. Cara, se você tá no campo defensivo, enfrentando ainda mais uma equipe que marca pressão, como é o Bragantino, não existe você sair jogando uma bola, por exemplo, do zagueiro pro lateral, você tentar encobrir o ponta, porque na hora que a bola sobe até o lateral dominar, já chega a cobertura do adversário para pressionar de novo. E o Wagner Leonardo foi o que mais errou isso o jogo todo. Coitado do Marlon, toda hora recebendo essas bolas pressionado. E o próprio Marlon também só dava pedrada pro Christian Oliveira. Esse lado esquerdo defensivo do Grêmio, com bola, foi muito ruim na linha de defesa. Tanto o Wagner, tanto o Marlon.
Tecnicamente os passes iam corretos, mas bolas que o cara já chega marcado, principalmente o Christian Oliveira. E a todo momento, já adiantando também sobre o Christian Oliveira, o Marlon buscava esse passe para o Christian Oliveira, que era a única coisa que o Marlon fazia também era bola no ponto, bola no ponto, bola no ponto. E, e o Christian Oliveira várias vezes esperando a bola no pé. Teve ao menos 2 ou 3 vezes isso no jogo, em que gerou ataques do Bragantino. O Marlon tocava para o Christian esperava a bola no pé e era engolido pela marcação. E aí já vinha o Bragantino de novo. Então, assim, esse lado esquerdo defensivo, na criação das jogadas, muito ruim no jogo. O Wagner toda hora com essas bolas altas e até dominar já chega a marcação. E o Marlon toda hora com essas bolas na fogueira para o Christian Oliveira. Também por falta de opção no meio de campo. Mas enfim, tanto o Wagner quanto o Marlon é abaixo. E sobre o Gemerson, só para completar, no geral ele foi melhor que o Wagner na partida, só que no lance crucial, eu já comentei aqui, não dá para confiar no Gemerson, cara. Vários jogos ele já estragou pro Grêmio. No ano passado, aquele pênalti contra o Galo logo no início do jogo. Contra o Atlético Goianiense, que ele faz um pênalti também, que o Marquezinho defende, no rebote o Goianiense faz o gol. É outro pênalti muito besta naquele jogo. Nessa temporada, quase que o Grêmio é eliminado pelo Juventude por uma besteira enorme dele que ele tenta inventar e é expulso. Fora vários, contra o Godoy Cruz, os 2 gols tomados na conta dele, fora uma bola na trave que ia ser culpa dele também. Então, assim, o cara já mostrou 1 milhão de vezes que não tem desempenho, não é jogador para usar a camisa do Grêmio. E segue insistindo com ele. Cara, ele pode fazer um jogo bom ou outro, mas no geral não dá para confiar nele, cara. E ele joga todo jogo, todo jogo. O Grêmio não vai chegar em lugar nenhum com o Gemerson. Já comentei isso aqui no canal e eu tô certo. Não tem muito o que falar. E por incrível que pareça, que nem eu falei, o Gemerson ao longo do jogo foi melhor que o Wagner. No lance crucial, o Gemerson falhou. A zaga do Grêmio é muito insegura no geral. No meio de campo, o Camilo. O Camilo eu achei que não foi bem. No início da temporada, foi um erro meu, inclusive, uma análise ruim minha. Achando que o Dodge poderia ter sido até liberado, porque o Grêmio já tinha o Camilo começando muito bem, o Vila Sante bem também, e ainda tinha a chegada do Cuejar. Acabava que o Dodge ia ser o quarto meio-campista de opção no time do Grêmio e jogava muito pouco no início do ano, inclusive. Só que ele mudou completamente isso. Dentro de campo, o Dodge é talvez o melhor jogador do Grêmio desde a chegada do Mano Menezes. Eu já comentei aqui no canal, deu uma volta por cima absurda em questão de 2 meses pra cá. É um dos principais jogadores do Grêmio. Pode ter o Cuejar, pode voltar o Vila Sante, pode voltar quem for. O Dodge não pode sair do time. Vem jogando um absurdo, fez mais um grande jogo o Dodge, marcando muito bem, desenvolvendo bem o jogo. O Dodge jogou demais, tá? De novo. Já o Camilo defensivamente não jogou nada, tomou uma caneta. O John fez o que quis o jogo inteiro. O Lucas Barbosa, quando vinha pro meio, dava trabalho. O Vinicinho caindo pro meio também dava trabalho. O Eric Ramírez chegando à frente dando trabalho. O Camilo, no geral, achei que não fez um bom jogo. Eu já comentei aqui no canal. É um cara que é muito forte fisicamente. Só que ele não tem a mobilidade necessária para um meio-campista que chega à frente. Enfim, eu até comentei. Seria interessante testar o Camilo como zagueiro no lugar do Gemerson. Justamente por ele ser muito forte fisicamente. Um volante na função de zagueiro vai ter uma qualidade na saída de jogo melhor. Só ver como é que foi, por exemplo, o Felipe Melo no Fluminense, já na reta final de carreira, jogando de zagueiro. O próprio Thiago Santos, quando foi de zagueiro no Fluminense, a criação de jogadas do Fluminense melhorou. Por aí vai, tá? E é uma carência do Grêmio até por falta de opções. Tem essa insistência no Gemerson porque não tem muitas opções. Um erro, na minha visão, foi ter liberado o Natan para o Juventude. Ainda mais com essa escassez de opções, cara, você não pode liberar um jogador que seria talvez o reserva imediato do zagueiro pela direita. Rodrigo ele machucado também, né? Faz muita falta. Então, um teste do Camilo como zagueiro eu acho que poderia ser interessante. Enfim, mas essa desenvoltura no jogo ele não consegue entregar o necessário. Mais à frente, o Alisson pela direita. Cara, o Alisson é um jogador assim que ele vai se destacar muito em um time encaixado que tem a bola. Porque ele é um cara que é canhoto, vem da direita para o meio, constrói bem as jogadas, finaliza bem, já mostrou isso em algumas oportunidades com a camisa do Grêmio. Só que a todo momento o que mais se aparecia era toca no ponto e deixa que ele se resolve sozinho, quase sem ultrapassagem de qualquer um dos dois laterais. O Christian conseguiu criar mais jogadas e o Alisson buscava construir essas jogadas, só que não tinha ultrapassagem. Tanto é que quando teve algumas movimentações, ele deu um passe de trivela espetacular para o Christian, arranjou um bom lançamento para o Bright White que terminou em uma saída do Clayton com um chutão para lateral.
Então, assim, quando tinha movimentações e o Grêmio triangulava passes, o Alisson se destacou. Quando não tinha e ele ficava no mano a mano com o lateral, ele não se destacou tanto. Até porque, como eu falei, ele é um ponta muito mais de construção. O que é o Yamal no Barcelona, o que é o Estevão no Palmeiras, e aí eu não tô comparando o futebol, tô comparando a característica. Ser um ponta direita, canhoto, que corta pro meio e constrói as jogadas. É o que o Alisson pode entregar. Não na mesma proporção do Estevão e do Yamal. Só que no estilo de jogo, ser um ponta direita, canhoto, que corta pro meio e tem um bom passe. Só que falta opções, né? E aí ele foi meio discreto. Tanto é que quando entra o Amuso indo para a esquerda, e o Christian Oliveira fica na direita, o Amuso tem mais esse desequilíbrio, essa jogada individual, e foi assim que ele fez o gol. Enfim. Pela esquerda, o Christian Oliveira, cara, a única jogada do Grêmio o primeiro tempo inteiro era toca no Christian Oliveira e vê no que dá. Ele fez bons dribles, fez boas jogadas, assim como errou muitos passes. O Christian Oliveira era uma bomba. Ele poderia fazer uma jogada espetacular e cometer um erro absurdo. Qualquer momento do jogo. E não pode ser assim. O Grêmio é um time muito grande para ficar dependente de um único jogador tentando desequilibrar sozinho. Essa pode ser uma das suas grandes opções, mas não pode ser a única. E a todo momento era isso. Bola no Christian e deixa ele que ele resolve sozinho. E o Christian Oliveira é bom jogador, só que ele não é um craque. E aí várias vezes ele errava na tomada de decisão, no cruzamento, no drible. Não dá pra gente falar que ele não tentou. Foi o que mais tentou do Grêmio o jogo inteiro. Só que muitos erros técnicos e também por falta de opções, né? E aí no segundo tempo, quando tem o Amuso do outro lado e o Christian fica pela direita, o time tinha mais opções. Que nem eu falei, o Alisson precisa jogar em um time que tem a bola no pé que triangule passes. Não é o Grêmio. Não nesse momento, pelo menos. E aí quando entra o Amuso, você tem dois pontas do drible e da velocidade, né? E aí conseguiu criar jogadas o Amuso e o Christian já cansado, depois ele saiu e entrou o Arizo. E aí o Grêmio melhorou por ter duas referências, tanto o Bright White quanto o Arizo, né? Enfim, mas o Christian fez um bom jogo, só que na hora de levar um 10 ele errava. E o Natan, cara, o Natan eu acho que é um erro de gestão do Mano. Porque ele dá a oportunidade pro Natan contra o Vitória. O Natan entra muito bem. Foi um dos melhores jogadores do Grêmio. E aí ele arquiva o Natan por umas 2 semanas. E aí depois volta com ele como titular. É meio que sem nexo isso daí. Porque, tipo assim, se você for dar oportunidade pra ele como titular, ele já tinha que vir entrando no segundo tempo nos outros jogos. Pra ele já ir pegando o ritmo. Não foi o que aconteceu. E aí o Mano taca ele na fogueira já como titular. Então, assim, é uma oportunidade bacana. Eu não acho que foi um erro ir com o Natan de titular. Porque hoje o Monsalve e o Cristaldo não rendem quase nada. O Monsalve entrou bem, mas não vinha entrando. Ele tinha jogado bem contra o CSA. Fora isso, desde a reta final do Quinteiros e esse início do Mano, não tinha feito um único jogo bom. E o Cristaldo vem jogando mal todo o jogo também. Então, a utilização do Natan não foi um erro, na minha visão, pelo menos. O erro foi ter tacado ele do nada no time titular, né? Porque ele entra muito bem contra o Vitória. Quando ele entra bem contra o Vitória, no jogo seguinte você já vai com ele de titular ou entra com ele de novo no segundo tempo. Não é o que acontece. Aí no jogo seguinte, de novo não dá chance pra ele. No jogo seguinte, de novo também não. No seguinte, de novo também não. E aí do nada ele é titular. Aí é complicado. E aí assim, ele saiu vaiado, não pelo que ele vem jogando no último mês, nos últimos jogos, até porque ele não vem jogando. Ele saiu vaiado pelo que ele já fez no ano passado e por aí vai, que ele não conseguiu render. Então, assim, que nem eu falei, a oportunidade para o Natan foi um acerto. O erro foi como geriu nos últimos jogos a utilização dele. Que aí todo mundo ficou surpreso. O Natan no time titular, o cara nem entrava. E aí ele jogou mal, né? Jogou mal, falta intensidade. O Natan, em determinado momento com o Renato, quando o Grêmio acho que tinha 3 zagueiros na época e o Natan jogava de segundo volante, ou jogou em algumas oportunidades, eu achei que ele tinha ido muito bem. O Natan tendo essa dose de intensidade, ele consegue agregar muito. Ele começou bem o jogo, ele quase que faz um golaço de fora da área. Só que depois o nível abaixou, o Grêmio não tocava na bola, assim como o Alisson, são caras que precisam jogar em um time encaixado com a bola no pé. Aí eles vão se destacar. O Grêmio hoje não é isso, é passe na fogueira e toca pro Christian Oliveira tentar resolver. No segundo tempo, quando o Bragantino abaixou a intensidade, naturalmente pelo cansaço, aí que o Grêmio encontrou espaços, né? E mais à frente o Bright White, discreto, não tocou muito na bola. Depois que entra o Arizo e o Bright White tem mais liberdade para flutuar, aí ele cresceu no jogo. Entrou o Amuso, entrou muito bem com essa jogada individual, vindo da esquerda para o meio, fez um golaço. Entrou o Monsalve, entrou muito bem, conseguiu criar boas jogadas, deu um passe para o Bright White que terminou em uma boa defesa do Clayton.
Quando ele caiu para a direita, deu muito espaço para o Bright White também. Achei que o Monsalve fez um grande jogo. O Arezzo entrou bem, deu um chutaço na trave, deu muito azar. No gol do Grêmio é ele que faz o pivô inicial, então o Arezzo entrou muito bem. E o Ronald não tocou muito na bola, entrou já nessa reta final do jogo. Mas o Mano mexeu bem. O Amuso entrou bem, o Monsalvo entrou bem, o Arezzo entrou bem. Tá? Então, assim, eu diria que as coisas que a gente pode criticar no Mano, hoje no Grêmio, é a insistência no Gemerson, esse gerenciamento da minutagem do Natan. E eu acho que o estilo de jogo do Mano, no geral, é um estilo de jogo muito defensivo, né? Você trocar o Quinteiros pelo Mano, beleza, é uma ideia bacana, você traz um cara identificado. Só que o estilo de jogo do time muda completamente. Independente de ser pra melhor ou pra pior, muda muita coisa. E aí é difícil de se adaptar de uma hora pra outra, ainda mais com jogos difíceis, né? O Grêmio enfrentou o atual, acho que agora não, né? Porque o Flamengo venceu. Mas depois do resultado, o Bragantino era o líder do Brasileirão. O Grêmio deu azar de pegar um Bragantino no melhor momento da temporada também, né? A gente deu sorte de pegar o Santos no pior momento da temporada, mas deu azar de pegar o Bragantino no melhor momento da temporada. Coisas dos pontos corridos. Talvez daqui a 2 meses o Bragantino esteja muito mal. Aí seria muito melhor a gente pegar eles naquele período. Mas a gente pegou no momento em que o Bragantino tá jogando muito, né? Destaques do Bragantino: o Cleiton fez grandes defesas, fez um baita jogo. A dupla de zaga criando muito bem as jogadas, tanto o Guzmán Rodrigues quanto o Pedro Henrique, principalmente o Pedro Henrique. O Juninho Capixaba é uma das grandes lideranças desse time, fez um bom jogo. O Eric Ramírez, grande jogo também, chegando bem à frente. Deu assistência para o Peter, jogou demais. O John fez o que quis com o Camilo no primeiro tempo, deu uma caneta absurda nele, jogou demais. O Lucas Barbosa dando muito perigo no segundo tempo, caindo da direita para o meio. O Sacha também é um atacante muito móvel, né? Veio do banco o Fabinho, tomou cartão, né? Volante ex-Palmeiras. O Pita entrou muito bem, fez o gol. O Borbas entrou mais lá na frente. O Gustavinho pelas pontas, né? E o La Quintana a mesma coisa. Dá para destacar aqui principalmente o Pita, que fez o gol. Os outros não tiveram tanto destaque. Que nem eu falei, no segundo tempo o Grêmio fez um bom jogo. Eu acho que um erro, uma crítica que eu vou fazer, e aí não para jogadores, mas para comentaristas, que eu assisti um período de Benfica e Sporting de tarde e logicamente esse jogo do Grêmio contra o Bragantino. Quando tá com 15, 20 do primeiro tempo, os caras já estão falando: "Ah, tal time tá muito mal. Tal time tá muito superior ao outro". Cara, 15, 20 minutos. Às vezes tá só numa intensidade inicial. Esse Benfica em esporte foi absurdo. O que eu tava ouvindo dava vontade de tapar o ouvido. É a questão de, tipo assim, 10 minutos de jogo, o Sporting abriu o placar em um contra-ataque achado ali no gol do Francisco Trincão, na assistência do Jokers. E já estavam falando: "Ah, o Benfica tá muito mal. O Sporting amplamente superior, dominando completamente o jogo". Sendo que achou um gol em um contra-ataque. O Bragantino é a mesma coisa, trocando passes, mas sem criar nada. O Bragantino muito melhor treinado, jogando muito melhor. O Grêmio em crise, não tá jogando. Cara, 10 minutos de jogo. A gente pode avaliar como é que tá o primeiro tempo de um time quando chega em 35, 40 do primeiro tempo, que aí teve tempo de desempenhar um futebol. A gente consegue falar se um time jogou bem ou mal com 35, 40 do segundo tempo, não com 10 do segundo tempo. A gente pode falar que o primeiro tempo foi ruim, isso sim, mas no geral, a forma que eu consigo enxergar é o seguinte: primeiro tempo do Grêmio ruim, onde o Bragantino teve mais a bola, mas criou pouco. O jogo em si no primeiro tempo foi ruim. No segundo tempo, o Grêmio começa meio apagado. Depois que entra o Monsalvo e o Amuso, o Grêmio acende. O Grêmio é muito superior. Enquanto quando o Amuso e o Monsalve entram, o Grêmio cria uma oportunidade atrás da outra. Tem uma bobeira, onde o Lucas Barbosa encontra espaço para cabecear e o Volpe fazer uma grande defesa. Ponto. Foi a única chance do Bragantino. Mas no segundo tempo, depois da entrada do Muso e do Monsalve, o Grêmio foi amplamente superior. Independente do resultado, quando estava 0 a 0, o Grêmio já estava muito superior, criou muito mais volume de jogo, com Arezzo e Bright White juntos, o Amuso e o Monsalve tendo vindo do banco. Ponto. Segundo tempo do Grêmio muito superior, primeiro tempo equilibrado, com o Bragantino tendo mais a bola. Independente do resultado. Aí o Grêmio encontra o gol com o Amuso e o time desatento toma o gol do Pita. Acho que dá para resumir dessa forma o jogo. Estatísticas: 16 chutes do Grêmio sendo 3 a gol, quase todos no segundo tempo. 11 do Bragantino sendo 3 a gol. Posse de bola maior do Bragantino, que nem eu falei. O Grêmio com o Mano Menezes, independente de ser bom ou ruim, é um estilo de jogo defensivo. O Bragantino com o Seabra é um estilo de jogo ofensivo. Se em algum momento o Seabra for demitido do Bragantino e o futebol do Grêmio, os resultados não estiverem bons,
é um bom técnico pro Grêmio analisar. Até porque é um cara que é jovem ainda, começou por agora, né? Surgiu bem no Cruzeiro, foi injustiçado, demitido. O Cruzeiro pagou por isso, né? Caiu na Sul-Americana no passado, perdeu a Sul-Americana, sendo que estava com vaga quase que encaminhada na Liberta, né? O Diniz foi muito mal no Cruzeiro e o trabalho do Seabra tinha sido bom. E aí tá fazendo um grande trabalho no Bragantino de novo. Faltas: 14 do Grêmio tendo um amarelo, 11 do Bragantino tendo 3 amarelos. Escanteios: 6 pro Grêmio, 4 pro Bragantino. Foi que nem eu falei, o Bragantino teve bem mais a bola, mas criou pouco. Tanto é que, tendo bem mais a bola, quase o dobro de passes, o Grêmio teve mais escanteios, porque o Christian Oliveira é muito incisivo, o Almuso no segundo tempo a mesma coisa. O Grêmio com mais profundidade. Com esse resultado, do Bragantino na segunda colocação com 17 pontos, tem só uma derrota, que nem eu falei, a gente pegou o Bragantino no melhor momento da temporada. Aqui nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Esse empate é justamente contra a gente, né? Então é um momento muito bom do Bragantino. E a gente fica na 14ª colocação com 9 pontos. Se tivesse vencido, tinha ido para 11. Com 11, a gente estaria falando ali de uma oitava, sétima colocação, poderia mudar a chavinha do Grêmio. Só que nem eu falei, cara, é um time muito desatento. Não existe tomar um gol logo na saída de jogo assim. Então, é um resultado bem frustrante, tá? Porque o segundo tempo do Grêmio foi muito bom. Só que o time dormiu, de novo na conta do Gemerson, como sempre. Que nem eu falei, com o Gemerson o Grêmio não vai chegar a lugar nenhum. E aí o Bragantino encontra esse gol pra empatar a partida e fechar nesse 1-1. Um resultado que nem eu falei, é bem frustrante. Dava pra sair com a vitória, principalmente pelo segundo tempo. E aí já pro próximo jogo, dá pra testar desde o início. Eu acho que seria muito interessante testar Arezzo e Bright White juntos. Arezzo e Bright White, o Bright White podendo flutuar mais, usar o Monsalve pela direita, e aí o Christian pela esquerda e o Amuso como escape no segundo tempo. Não tem por que não arriscar, cara. O futebol do Grêmio é ruim com o Mano, né? Pode ter uma defesa melhor e tal, mas hoje os jogos do Grêmio dão sono. Dão sono. É só ver o jogo contra o Atlético Grau. Meu Deus, é a cura da insônia. É só assistir Grêmio Atlético Grau. Enfim, mas eu testaria essa escalação. Bright White, Arezzo, Monsalve e Christian Oliveira no ataque. Tá? E testaria o Camilo na zaga, no lugar do Gemerson. Acho que seriam testes interessantes. Não tem por que não testar. Dá pra piorar essa situação? Dá. Mas só vai melhorar se você testar. Se você manter o que tá acontecendo, você vai ficar no meio da tabela. Talvez escapar do rebaixamento com 2, 3 rodadas de antecedência. Mas isso é muito pouco pro Grêmio. Tem que fazer testes. E eu acho que os meio-campistas do Grêmio estão mal. Tanto o Natan, o Cristaldo, o Monsalve. O Monsalve entrou bem no jogo. Então ele pode ter essa oportunidade. Principalmente vindo da direita pro meio. Foi o que aconteceu no segundo tempo. Às vezes o Bright White fazendo isso também. Mas Bright White, Arezzo, Christian Oliveira e Monsalve, eu testaria esse quarteto ofensivo pro próximo jogo. Tá bom? Vamos aí pra reta final do vídeo. Bom, deu para analisar de forma completinha aí o jogo. No final das contas, que nem eu falei, a gente enfrentou um Bragantino no melhor momento na temporada. A gente deu azar nesse sentido. Só que ao mesmo tempo, semana passada, a gente deu sorte enfrentando o Santos no pior momento da temporada. Faz parte, pontos corridos é assim. Só que pelo que foi o jogo, um primeiro tempo em que o Grêmio foi passivo, o Bragantino foi superior, tendo mais a bola, mas produzindo pouco. E o segundo tempo, o jogo muda quando entrou a Musa e o Monsalve. Ainda mais quando o Arezzo entra. Aí é só o Grêmio que joga, só o Grêmio que pressiona. O Bragantino teve uma única chance, foi na bola aérea do Lucas Barbosa para uma grande defesa do Volpe. A gente abre o placar e logo na saída de jogo tomou um empate. Muita desatenção, não tenho o que falar. E a gente perde 2 pontos. Perde 2 pontos por ter aberto o placar já quase nos 45 do segundo tempo e ter conseguido tomar um empate. É um Grêmio muito desatento. Enfim. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou.